Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daremos início à primeira série do canal, e esta série de estudos será sobre o livro do Apocalipse. O estudo, mais especificamente, será sobre o tema Anticristo. Quem é o Anticristo? O Anticristo desmascarado. O que a Bíblia fala sobre o Anticristo? A palavra Anticristo, em seu significado, é literalmente contra Cristo, ou no lugar de Cristo. Ataca o caráter de Cristo, especialmente os seus mandamentos. Qual é o método que Satanás utiliza para enganar os cristãos? A resposta está em 1 Coríntios 11 versículos 13 e 4. E também 1 Coríntios 11 versículos 12 e 13. A suposta aparência de apóstolo de Cristo, mas prega diferente de Jesus. Pois, assim como Jesus já diz em Mateus 24 versículo 24, aparecerão falsos Cristo e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. O Anticristo é uma descrição generalizada ou alguém em particular. A identidade do Anticristo é secreta. Quando será revelada? 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. A Bíblia pode nos trazer detalhes sobre quem é o Anticristo. Vamos então conectar os pontos utilizando a visão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, que foi interpretada por Daniel. Daniel recebeu outra visão de Deus que nos revela mais detalhes. Para entendermos o que significa cada coisa numa profecia, precisamos ter as chaves bíblicas para chegarmos a uma interpretação correta. O significado de bestas, em uma linguagem profética, é igual a reinos ou poderes políticos. Conforme Daniel 7, 17 a 23. O significado de chifres ou cabeças seria igual a divisões de poderes políticos. Conforme Daniel 7, 24, e Daniel 8 e 22. O significado de asas, em linguagem profética, é igual a velocidade e conquistas. Conforme Apocalipse 12, 14 e também Jeremias 48, 9. O significado de ventos, quando se fala profeticamente, é igual a guerras e batalhas. Conforme Jeremias 49, 35 a 37. E o significado de mar em profecia é igual a povos, multidões e línguas. Conforme Apocalipse 17, 1 a 15. A cabeça da estátua, composta de ouro, representa a Babilônia. O peitoral, composto de prata, representa os Medo-Persas. Conforme Daniel 8, 13 e Daniel 8 e 20. O ventre da estátua, composta por bronze, representa a Grécia. Conforme Daniel 8, 5 a 8. E também conforme o 8 e 21 a 22. Pernas da estátua, composta de ferro, representa o reino de Roma. E por fim, os pés de ferro e barro, são as 10 divisões do Império Romano. E até os dias atuais. São elas, suevos, visigodos, vândalos, burgúdios, francos, anglo-saxões, érlos, ostrogodos, alamos e também lombardos. Nunca devemos nos esquecer que, de todas estas coisas o Senhor estabelece o seu juízo e nos dá consolo. Daniel 7, 9 a 10, 13 a 14. E Daniel perguntou ao anjo sobre o pequeno chifre. O pequeno chifre é o Anticristo. Daniel nos apresenta 10 características deste pequeno chifre. 10 características do Anticristo. Primeira, levantou-se do Império Romano. Segunda, houveram 10 divisões, Europa. Terceira, estabeleceu sobre as 10 divisões. Quarta, derrubou 3 divisões. Quinta, tem um cabeça humano, olhos e boca. Sexta, perseguiu o povo de Deus. Sétima, é diferente das outras 10 nações. Oitava, profere blasfêmias contra Deus. Nona, mudou os tempos e a lei. Décima, tem poder por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vejamos o cumprimento histórico. O papado católico romano, um poder político. Primeiro, ele veio do Império Romano. Segundo, veio das divisões romanas. Terceiro,
veio depois das 10 divisões serem estabelecidas, 476 d.C. O imperador romano Justiniano deu poder e autoridade política ao Papa de Roma em 538 d.C. Quarto, derrubou 3 reinos, a saber, Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Quinto, tem um cabeça humano, os olhos e boca de homem. O Papa revela a visão da Igreja Católica ex-cátedra e é porta-voz de Deus na Igreja. Tradição versus Escrituras. Somente os padres têm autoridade para entender as Sagradas Escrituras. Isso estaria em desacordo com Atos 17 versículo 11, que nos mostra o episódio dos nobres bereanos que examinavam a palavra de Deus enquanto os apóstolos pregavam para eles. Mas estes, bereanos, foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia para ver se as coisas eram assim mesmo. Atos 17 e 11. Sexto, perseguiu o povo de Deus. Cerca de 50 milhões de pessoas foram mortas debaixo da autoridade de Roma papal. Sétimo, é diferente dos demais chifres. O Vaticano é uma religião política religiosa. Ela tem poder sobre bilhões de pessoas. Oitavo, profere blasfêmias contra Deus. A Bíblia define blasfêmia como, por exemplo, um homem se dizer que é Deus, conforme João 10:33 e também, que tem poder de perdoar pecados, conforme Lucas 5:21. Estas são afirmações católicas sobre o Papa. O Papa é a maior dignidade e o mais exaltado. Não é um mero homem, senão como Deus, ou o substituto de Deus. Ocupamos a terra no lugar de Deus Todo-Poderoso. Um homem que diz ser como Deus. O Papa não é só o representante de Jesus Cristo, mas ele é o Jesus Cristo, ele, escondido, debaixo do véu de carne. Mas, sabemos que há somente um único Deus, e apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Nono, cuidará de mudar os tempos e a lei. Aqui, vocês podem ver outra afirmação católica sobre o Papa. O Papa tem poder para mudar tempos, abrogar leis e dispensar com todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. O Catecismo do Convertido pergunta: qual é o dia sagrado de descanso? Resposta: o sábado é o dia sagrado. Pergunta: por que nós observamos o domingo em vez do sábado? Porque a autoridade da Igreja sobrepõe a autoridade das Escrituras. O segundo mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 23, 4. Décimo e último: permanece no poder por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se fizermos uma análise bíblica, veremos que é a mesma coisa que dizer 42 meses. Ou seja, 1260 dias. Só que, em linguagem profética, dias são anos. Então, o reinado do Papa teria que ter durado 1260 anos. Vigílio ascendeu à cadeira papal sob a proteção militar de Belisário. De acordo com a história, o papado começou, oficialmente, em 538 d.C. Se começarmos a contagem de 538 d.C. até 1798 d.C., teremos o número exato de 1260 anos. Pois, em 1798, foi quando Berthier fez sua entrada em Roma, e aboliu o governo papal e estabeleceu um governo secular. A besta e o pequeno chifre são os mesmos.
Características do Anticristo: recebe uma ferida mortal que é curada, ou seja, a queda de Roma e volta de Constantinopla. Retorna ao poder mundial após a queda de Roma para Constantinopla. Recebe a adoração de todos do mundo. O número de seu nome tem na sua cabeça: 666. Se observarmos os títulos blasfemos do Papa, veremos que somados resultam em 666, se utilizarmos os algarismos romanos. Para finalizar, vamos ver o que os fundadores do moderno protestantismo achavam quem era o Anticristo. Martinho Lutero. João Calvino. John Knox. Otton Maté. John Wesley. Roger Williams. O papado mudou desde os dias da Idade Média? O que acontece com o novo Espírito Ecumênico Vaticano II? Você ainda tem dúvida de que é o Anticristo? Esse estudo visa expor a verdade muitas vezes suprimida. O único Deus Altíssimo te abençoe e ilumine seu entendimento. Este foi o estudo de hoje. Espero que tenha gostado. E para mais informações acesse o site igrejadedeus.biz. Paz seja convosco.